Boa noite, igreja. Saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Vamos falar hoje sobre a famosa parábola do filho pródigo. Uma das minhas mensagens favoritas. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Se todos acharam, façamos a leitura. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, somente até aqui. Meus irmãos e irmãs que aqui se fazem presente, antes de adentrarmos com profundidade na parábola do filho pródigo, devemos saber por que Cristo Jesus anunciou aos ouvintes esta parábola. Basicamente, Jesus estava pregando salvação para o povo, e dentre o povo existiam 2 classes de pessoas: as consideradas pecadores e publicanas. Essas 2 pessoas, pecadores e publicanos, eram consideradas, aos olhos dos judeus, aos olhos dos religiosos, pessoas da ralé, pecadores, publicanos. Mas dentro também do meio onde Cristo parlava, pregava, existia fariseus e escribas que eram religiosos da época. E esses religiosos estavam ali não porque queriam saber sobre salvação por meio de Cristo Jesus. Não. Eles estavam ali ouvindo Jesus Cristo para pegar ele em algum erro. Por quê? Porque eles tinham um asco, nojo de ver publicanos e pecadores assentados ao redor de Jesus Cristo, ouvindo Jesus Cristo falar. Sabe o que esses homens religiosos falavam de Cristo? Esse homem aí, Jesus Cristo, que vocês chamam o Messias, esse homem recebe pecadores, esse homem come com eles. Se esse homem estivesse falando que verdadeiramente
ele era filho de Deus, ou ele era Deus, ele nunca andaria com esse tipo de pessoa. Ele nunca andaria com pecadores. Ele nunca andaria com publicanos. Isso nos revela que o coração desses homens religiosos, escribas e fariseus, estavam estritamente na lei mosaica apenas. O seu coração era estritamente voltado à lei de Moisés. Ele também revela que o coração de Deus não era prescrutado por eles. Eles não conheciam de fato o que era o coração de Deus, mas somente a lei. E ao invés de Cristo Jesus tentar censurá-los, tentar discutir com eles, não. Ele, de maneira branda, começa a respondê-los através de parábolas. Ele conta exatamente 3 parábolas para esses homens, os escribas e os fariseus. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, a qual acabamos de cantar. Jesus, basicamente, ele conta que existia um homem que tinha 100 ovelhas. Dessas 100, uma se desgarrou, saiu do aprisco e sumiu. Ou seja, se perdeu. Esse homem, o dono das ovelhas, o pastor, ele não espera não. Ele vai ao encontro daquela que se perdeu, saiu do aprisco, do rebanho, até encontrá-la. Quando esse homem encontra aquela ovelha que havia se perdido, ele coloca nos seus ombros com alegria e ele faz uma festa. Tamanha era a alegria de encontrar uma única ovelha dentro das demais 99. Mas Jesus Cristo continua também falando sobre outra parábola. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida, dracma, moeda que se perdeu. Ele diz que uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, acabou perdendo uma delas. E restou-se 9 moedas. Então essa mulher, aflita porque a sua moeda perdeu, ela acende uma lâmpada, varre a casa e procura com cuidado, de maneira minuciosa, aquela moeda. Resultado, ela acha aquela moeda. E o resultado disso, da alegria daquela mulher de ter achado aquela moeda, é que ela chama suas amigas e faz uma festa. Ambas as parábolas, a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, possui em sua estrutura similaridade. Algo foi perdido, algo foi procurado de maneira intensa e algo foi encontrado. A ovelha e a moeda foram encontradas. E o final disso tudo foi que, ao se encontrar esses objetos, esses animais, houve alegria de ambos, houve festa. E não é diferente, meus irmãos, com a parábola do filho pródigo, a qual eu acabei de ler aqui. Não é diferente. E vocês vão entender o porquê não é diferente. Mas essa parábola, meus irmãos e irmãs, ela não é somente de um jovem que se desgarrou, que saiu da presença do pai. Não. Ele não é somente de um filho que se perdeu. Essa parábola a qual acabamos de ler é sobre o amor de Deus para com o pecador. E principalmente, sobre mim e sobre você. Por isso eu quero pregar hoje, subordinado ao tema, um Deus que recebe pecadores. E por que, meus irmãos, Deus recebe pecadores? Primeiro, pelo seu grande e infinito amor. João capítulo 3, versículo 16, João capítulo 3, versículo 16, afirma o seguinte: porque Deus amou o mundo, olha o mundo aqui, ó, eu e você, de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna com Ele nos céus. Segunda, porque Deus recebe pecadores? Por causa do que Cristo Jesus fez no madeiro da cruz. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, vai dizer o seguinte, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por mim e ele morreu por você. Esse é o amor. Essa é a grandiosa misericórdia que Deus tem para contigo, filho e filha. E tudo isso nós encontramos embutidos aqui, na parábola do filho pródigo. No versículo 11, aqui na parábola do filho pródigo, vai dizer o seguinte. Versículo 11, vai dizer o seguinte. Depois de Jesus ter falado sobre a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, ele vem com a terceira parábola, não é mesmo? Ele está respondendo os religiosos, os hipócritas, os que se acham melhor que os outros. E ele responde com a terceira parábola, dizendo, e Jesus continuou, depois das duas parábolas. Certo homem tinha 2 filhos. Agora, eu quero a atenção de vocês. Parábola são histórias com E, que não necessariamente vai relatar algo que se passou de maneira real. Mas toda parábola possui um significado simbólico que diz como o reino de Deus, ele age. Ou ele é. Entendam, este certo, versículo 13, 11. Entendam uma coisa, esse certo homem é a figura representativa de Deus. E esses 2 filhos representam 2 classes de pessoas. 2 classes de pessoas, eu vou falar apenas de um, que é o filho mais novo. Ele vai representar um pecador perdido, um jovem que se perdeu, porque se desgarrou, saiu da casa de seu pai. Agora ouça, meus irmãos, vocês que se encontram aqui, talvez a vida desse jovem aqui, ao qual eu vou abordar, seja a sua vida. Talvez você age como ele age, ou está submetido em uma prisão espiritual como ele estava preso. Talvez você nem sabe, mas hoje vai ficar bem claro e patente aos seus olhos. Portanto, desde já, eu peço a sua máxima atenção, uma vez que falarei algo de muito importante, a sua alma. Versículo 12. Aquele filho mais novo, a qual vou tratar, certa vez ele chega a seu pai e de maneira abrupta, quase colocando seu pai contra a parede, fala ao seu pai, pai, dá-me a minha herança aí. Eu trabalhei anos e anos e anos aqui na lavoura e eu quero agora a minha herança. Agora eu quero a minha herança. Em outras palavras, meus irmãos, ele está pedindo a herança do pai antes mesmo do pai falecer. Isso, na mente daquele pai, é algo como se, meu filho está pedindo dinheiro, eu nem morri ainda. É como se aquele filho estivesse dizendo para o pai, pai, eu prefiro você morto, mas eu quero meu dinheiro, eu quero a herança. Esse foi o intuito daquele jovem. E ali se iniciou, se instaurou dentro do coração daquele moço, a vontade de ser independente de Deus. A figura representativa do pai é quem? É Deus. Ele quer se ver distante do pai. Daí, minha herança. Eu quero cair fora daqui da casa. Quer independência do pai. Do seu próprio pai. Versículo 13. E o texto continua no versículo 13. Mostrando que aquele filho mais novo, ele consegue com sucesso o que ele queria. Ele consegue a herança. O pai dá a herança para o filho. É isso que você quer mesmo, filho? É. Vai me dar. Está aqui. Está aqui sua herança. Só que esse homem, ele não se vê contente. Ele pega consigo a herança e vai para uma terra distante. Porque ele quer ser independente do pai. Ele vai para uma terra distante, da casa de seu pai.
e naquela mesma região, em um outro país, ele faz o uso da sua pseudo-liberdade. O que é pseudo é falso. Ele achava que estava sendo livre, agindo de maneira libertina, mas ele estava em uma pseudo-liberdade, que ele iria se deparar daqui a pouco. Esse mesmo homem, ele acaba gastando tudo que seu pai lhe deu. A herança que o pai dele deu, ele acaba gastando tudo. Eu vou repetir, ele acaba gastando tudo. Tudo. Que seu pai lhe tinha dado. Vivendo de maneira dissoluta. A tradução é ara. Tradução, ara. Vivendo de maneira dissoluta. E o que significa levar uma vida dissoluta? Viver de maneira dissoluta é viver de maneira desregrada. Ele estava com dinheiro no bolso, da herança, e estava vivendo de maneira desregrada. Libertina, devassa, extravagante, naquele outro país, longe da casa de seu pai. Ou seja, meus irmãos, a vida daquele homem era marcada por falta de moderação. Tudo ele queria fazer hoje, tudo ele queria comprar, ele queria sair com as mulheres mais lindas daquela época, gastando, esbanjando seu dinheiro com bebidas. Falta de moderação, falta de moralidade e de responsabilidade. Era a vida daquele homem. E tudo isso acabou gerando o quê? Sua própria falência, financeira. Tudo que é gastado demais acaba cedo, não é mesmo? Assim foi a atitude daquele moço, que ele determinou para a sua vida. Ele escolheu que viveria longe da casa do pai, em outro país, gastando tudo o que havia recebido do pai. E o que isso significa? O que traz à nossa memória como aplicação? O pecado, meus irmãos, ele se inicia quando o homem decide viver de maneira independente de Deus. Eu sou o suficiente. Eu não preciso de Deus. Eu quero ser distante de Deus. Eu não quero a presença de Deus. E é aí que começa o pecado. E é aí que aquele jovem estava se encaminhando a caminhos tortuosos, se distanciando de Deus, afastando-se da presença, afastando-se da comunhão. E no versículo 14, não para por aí. Eu disse que ele gastou tudo, não é mesmo? Aquele jovem não tinha mais dinheiro, nem ao menos para se alimentar. Gastou tudo. Somou-se a isso a escassez de dinheiro, uma grande fome naquele país que ele foi de maneira obstinada. Ali aquele país passou por uma necessidade extrema. O povo estava perecendo. O povo estava passando fome. Juntou-se a escassez de dinheiro dele com a fome e a escassez do país. Isso gerou naquele homem uma miséria total. Ele se depara agora com a marginalização. Aquele homem que saiu todo pomposo, com as melhores vestes, com os melhores calçados, com os melhores anéis, com dinheiro no bolso, agora se vê marginalizado, pedindo esmola. E a aplicação desse versículo é o quê? É o quê? Quando os recursos acabam, é aí que a realidade aparece. Deus, meus irmãos, Ele pode abençoar alguém? Sim ou não? Sim. Mas Ele também pode agir ou aplicar crises na vida de alguém como forma de correção ou uma ferramenta para alguém se despertar. Para ele despertar espiritualmente falando. Deus abençoa, mas Ele também usa de crises para o despertar espiritual na vida daquele que Ele ama. Versículo 15. No versículo 15, esse moço, vendo a sua total necessidade, agora ele se voluntaria para trabalhar guardando porcos. Agora uma observação. Para o povo judeu, o porco é um animal imundo.
imundo. Até hoje, esse conhecimento é vigente. Os judeus tratam o porco como um animal imundo. Olha a necessidade que esse rapaz estava passando. Ele se voluntaria agora para trabalhar guardando porcos. Esse moço estava disposto a fazer de tudo, até quebrar suas crenças, até quebrar o que ele havia crido na sua religião, para saciar sua fome. E aqui entra uma curiosidade, meu irmão. Essa curiosidade. Judeu considera um animal impuro. E ainda mais guardar porcos. Que situação terrível esse homem se encontrava. Estava desamparado. Versículo 16. Ao guardar os porcos, fica tão evidente a fome daquele rapaz, daquele moço, aquele jovem, que o texto diz que ele desejou se alimentar. Ele desejou se alimentar da comida dos porcos. O que o texto diz que é alfarrobas, conhecido por nós, brasileiros, como lavagem. Comida de porcos. E por quê? Porque ninguém lhe dava nada. Certamente, quando esse homem estava todo pomposo, com dinheiro no bolso, o que não faltou foi amigos, entre aspas, amigas, entre aspas, companheiros. Esse é meu companheiro, esse é meu amigo. Mas quando ele não tinha nada, não tinha mais dinheiro, ninguém lhe dava nada. É exatamente assim, meus irmãos, que o sistema mundano funciona. Está ouvindo? O sistema mundano vai usar a sua jovialidade. Olha que moça linda. Olha que moço belo. O que é que ele está fazendo aqui na igreja, perdendo tempo? Vai usar a sua jovialidade. Mas você envelhece, o mundo te joga fora. O mundo, ele te usa, mas depois ele te abandona. É assim, a vida, o sistema mundano. Enquanto você tem algo a oferecer para os demais que aí estão aí por fora, você terá gente por perto. Igual esse jovem teve gente por perto, com certeza. Mas experimenta falir, experimenta quebrar, para ver se você vai ter amigos de verdade. Para você ver se vai ter alguém que te dará auxílio. E sabe o que isso nos mostra? Mostra para a gente, para mim, para você, que longe de Deus, você sempre estará sozinho ou sozinha. Sempre estará sozinho ou sozinha. Mas eu tenho uma notícia bela para você na noite desse dia. Existe um Deus todo-poderoso, que aonde quer que você vá, Ele estará lá. Biblicamente falando, a Bíblia nos diz e nos revela que o Espírito Santo é que nos consola. Jesus Cristo disse que quando Ele fosse assunto aos céus, iria vir o Espírito Consolador. Guardar a igreja. Adentrar no âmago do seu coração, no íntimo do seu coração. Guardando o povo de Deus na terra. Mas além disso, visita que aqui se encontra, ouvintes da palavra, existe uma segunda ajuda a você. É esse povo aqui, ó. Esse povo aqui, quando você estiver padecendo de necessidade, eles vão lhe ajudar. Porque esse é o nosso papel como cristão. Nos ajudarmos de maneira simultânea, comum. A igreja de Deus intercede pelos que são necessitados. Aqui você encontra amigo de verdade. Amiga de verdade. Não falsos amigos, não falsas amizades. Interesseiras somente. Que querem te desvirtuar. Não. Aqui você tem um povo escolhido de Deus para te ajudar na sua caminhada. Versículo 17. Estava na hora desse rapaz cair em si, não é mesmo?
Estava sem dinheiro. O país estava passando por necessidade. Ele estava passando por uma fome extrema, a ponto de ansiar, de ter vontade de comer alfarrobas, lavagem, comida de porcos. Estava na hora desse jovem cair em si. Então acontece o que chamamos de despertar espiritual. Olha a crise aí apertando o homem. Olha a crise aí, mediante a vontade, a determinação de Deus na vida desse homem, fazendo ele despertar. Naquele mesmo momento, a consciência dele, meus irmãos, é restaurada. Ele finalmente cai em si e se depara com sua própria situação. E lembra na hora ele lembra. Na casa do meu pai, a qual eu saí de maneira obstinada, eu tinha pão com fartura, que representa o alimento que não faltava na mesa daquele jovem. Mas agora, na situação presente que eu me encontro agora, eu estou querendo comer comida de porco. Meu Deus, o que é que eu fiz com a minha vida? Foi esse o pensamento daquele jovem. Versículo 18. Depois dele ter a sua consciência restaurada, desperta aí. Ele toma uma decisão. A decisão que ele toma é de disparar para casa do pai. E ele cogita na mente, ele pensa, aqui é o pensamento dele, como ele iria abordar o seu pai, quais palavras ele ia utilizar quando se deparasse com a figura paterna dele. E o que ele pensou em dizer, em pronunciar? Está escrito lá. Pai, pequei contra o céu. Pai, pequei contra o céu. E diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Teu filho. Trata-me, pai, como um dos teus trabalhadores. O pai dele tinha servos, tinha pessoas que trabalhavam para ele. A humilhação no coração daquele servo, daquele moço, era tamanha que ele nem queria ser chamado ou considerado filho. Pai, pequei contra o Senhor, contra o céu. Não sou digno nem de ser chamado teu filho mais. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E aqui, meus irmãos, começa a humildade de verdade. O arrependimento genuíno. O que os teólogos dizem como metanoia, transformação de mente, transformação do coração. Ele se arrepende de maneira genuína, confessa os seus pecados, embora seja na mente, mas sem orgulho, sem justificativa, sem desculpa. E sabe o que é que a gente vê nos dias atuais? Pessoas defendendo o seu próprio pecado. Pessoas defendendo o seu próprio pecado. Pessoas relativizando o seu próprio erro. Homem e mulher do coração duro, que não aceita a repreensão nem mesmo de Deus. Relativizando a prática do pecado, relativizando o próprio erro. A verdade, meus irmãos, é que quem não conhece o seu erro nunca muda. Nunca muda. E nunca vai receber o perdão de Deus. Simples assim. Versículo 20. No versículo 20, nós encontramos aqui o coração da parábola. O texto diz que aquele jovem agora não mais está cogitando. Ele transforma a ideia que foi cogitada em sua mente em ato prático. Ele se levanta, vai até seu pai, e em certo momento do retorno da sua casa, ele está em disparada na casa do pai. Aquele pai daquele jovem avista aquele menino, aquele jovem, todo maltrapilho, vindo em direção a ele. Mas, em certo momento, até mesmo ele não reconhece, mas vem. É meu filho que me deixou, pegou a herança e nunca mais eu vi o meu filho na minha presença. Certamente, muitos iriam chegar nesse filho, repreender.
Onde é que você estava? Seu imoral. Como é que você deixa eu aqui? Padecendo. Minha mente estava conturbada, sem saber onde é que você estava. Onde é que você estava? Não. O texto diz que aquele pai corre em direção ao seu filho, abraça o seu filho e o beija-o, antes mesmo daquele garoto pronunciar qualquer pedido de desculpa. Só chega. Só a presença do filho foi capaz de gerar o amor do pai, a corrida até em direção ao seu filho, abraçando, beijando. Isso revela, meus irmãos, o quê? O amor que Deus tem por você. O amor que Deus tem por um pecador arrependido. Aquele jovem se arrependeu, cogitou em sua mente como abordaria o pai dele. Foi em disparada ao pai. O pai viu aquele jovem. E o pai corre em direção a ele, perdoando. É assim que Deus age. Mas muitos dizem, eu só vou voltar para a casa de Deus. Eu só vou estar aos pés de Deus quando eu parar de fazer aquilo. Quando eu parar de fazer aquilo lá que eu não posso dizer e tal. Quando eu melhorar isso ou naquilo, eu irei. Não. Deus não quer de maneira alguma a sua versão melhorada. Ele não quer um ser perfeito para arrotar obras, não. Ele quer você contrito diante da presença dele, arrependido diante dele, assim como foi a figura daquele jovem. Ele quer ver arrependimento no seu coração, visita. Versículo 21. Então, o filho, ao se deparar com aquele homem, o pai, ele inicia a sua confissão, reconhecendo o seu pecado, repetindo as palavras que foram planejadas na mente dele. O que tinha sido planejado? Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Só que, antes dele terminar a frase, o que estava faltando? Estava faltando, trata-me como um dos teus trabalhadores. Me trata aí, pai, eu sei que eu pequei, eu errei com o Senhor, me trata aí como um dos teus servos. Eu topo te servir aí como um dos teus servos aí, um mero servo. Antes dele dizer isso, o pai já interrompe, no versículo 22, o pai interrompe qualquer tentativa de rebaixamento ou humilhação daquele filho. Ele ordena, sabe para quem? Para os servos dele, dizendo o seguinte: trazei depressa aí, a melhor roupa que vocês têm, meus servos. Trazei aí, a sandália, o anel que o melhor anel, a melhor sandália que vocês têm aí. Calça o meu filho, veste o meu filho, coloca um anel no dedo dele. Aqui estão embutidas figuras que representam o amor de Deus. A roupa aqui vai representar uma dignidade e uma nova identidade que aquele jovem agora tem. Certamente, quando ele estava voltando para casa, ele estava maltrapilho, com roupas desgastadas. Ele perdeu toda a sua caracterização de filho. Ele estava como se fosse um mendigo mesmo, chegando à presença do pai. E o pai coloca a sua roupa, dá uma roupa boa, chique, top para esse rapaz. Restaura a dignidade desse meu filho. Restaura a identidade nova que ele tem como filho. Dá autoridade para ele. Coloca um anel no dedo dele. Calça ele. Sabe por que calça ele? Porque escravo é que anda descalço. Ele não é escravo, não. Ele é meu filho. Calça ele. Esse jovem, ele era escravo? Não era. Mas ele, de maneira obstinada, se voluntariou à escravidão do pecado. E aquele homem
colocou as sandálias nos pés daquele filho, dando dignidade, dizendo para todos que ali estavam que ele era filho, não um escravo. Versículo 23. E para completar, versículo 23, o pai manda preparar um novilho cevado e inicia uma celebração. Uma celebração. Por quê? Porque salvação gera celebração. Quando um ímpio, um pecador se arrepende, há festa no céu. Se há festa no céu, aqui também terá. E por que houve celebração? E por que houve festa? Versículo 24 responde isso. Porque este meu filho estava morto, agora reviveu. Estava perdido, eu não conseguia achar, mas agora ele foi achado. Dito isso, começaram a regozijar-se, a alegrar-se, fizeram uma festa. Lembra da primeira parábola que eu falei sobre a ovelha perdida? O que aquele jovem fez? Achou e fez festa. Lembra da segunda parábola que eu falei, no primeiro momento? Aquela mulher que perdeu a dracma, o que ela fez quando ela achou? Chamou as amigas e fez festa. Não foi diferente não com o filho pródigo. O pai achou seu filho e agora fez festa. Irmãos, depois de tudo que nós vimos aqui, eu tenho uma conclusão a dizer a todos vocês. O texto aqui não é somente sobre um jovem rebelde que se desgarrou da presença do pai, não. Não é só sobre um jovem que saiu de casa, não. É sobre o coração de Deus. É sobre a condição do homem de pecado. Mas quando ele se quebranta, confessiona os seus pecados, Deus é poderoso, enviando o seu Filho unigênito para perdoar os pecados e justificá-lo na presença de Deus. É sobre a minha e a sua vida, essa parábola. Outrora eu estava perdido, outrora vocês estavam perdidos, e foi achado, e houve festa nos céus. Esse filho, esse moço, esse jovem, ele teve liberdade, ele teve escolha, ele teve várias oportunidades, mas ele escolheu ir embora. Quando aquele jovem, ele toma a iniciativa de ir para um país distante, uma terra distante, houve ali uma separação espiritual entre pai e entre filho. Perderam-se a comunhão. É assim que um pecador se encontra diante de Deus, sem comunhão alguma, distante de Deus. Exatamente assim a vida de muitos, talvez possa ser a sua vida. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Saiba, meus irmãos e irmãs, que o afastamento de Deus, ele não começa só na distância, não. Não começa só na distância. Ele começa aqui, ó, no coração. Ninguém se perde do nada. Primeiro você para de orar. Depois você para de falar com Ele, com Deus. Depois você para de buscá-lo. Depois você começa a se acostumar com seu próprio pecado. E quando percebe, já está distante, em um outro país, em uma outra terra, fazendo tudo o que é contrário à vontade de Deus. Igual esse moço estava. E essas pessoas que têm a mente cauterizada acham que tudo é normal. Tudo que está acontecendo na vida dele é normal. É normal eu pecar, eu fazer isso. A vida é minha. Mas não. Espiritualmente falando, você já se afastou. Talvez, moça, você tenha nascido em um lar de pais crentes. Esses pais oraram por você de madrugada em madrugada, pedindo que você não se desgarrasse do meio do povo de Deus. Talvez você, homem, tenha uma esposa orando por você a todo momento, dizendo: Deus, abençoa aquele meu marido, traz ele de volta aos teus pés.
Mas você decidiu se afastar da presença de Deus. Assim como aquele jovem. Talvez ninguém percebeu esse seu afastamento. Talvez ninguém percebeu. Mas você sabe. Você sabe. Mas escuta aqui. A história daquele jovem, aquele moço, aquele mancebo, como quer que chamem, não terminou, meus irmãos, junto aos porcos. Aquela vida ali não terminou ele juntando porcos, não, trabalhando com porco, não. Ele não terminou na miséria, não. Ele não terminou no erro. Sabe como a história dele terminou? No abraço, no beijo, no perdão, na celebração. Sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo, que essa igreja serve, meus irmãos, não é o Deus que rejeita, não. Não é um Deus que lança fora, não. É um Deus que recebe, como é o nosso tema. É um Deus que recebe. Não é um Deus que expulsa. É um Deus que restaura a vida dos seus filhos. Essa é a misericórdia de Deus, o poder de Deus. Pois Ele é um Deus que recebe pecadores. E hoje, meus irmãos, esse mesmo, não agora Pai, mas Deus, Ele está te vendo. Está te vendo distante. Igual aquele jovem. Mas Ele não está te acusando de maneira alguma, igual aquele pai não acusou. Mas Ele está olhando você com compaixão. Ele não está te condenando no olhar. Não, de maneira alguma. Mas Ele está olhando com você com amor. Ele está te fazendo um convite. Que convite é esse, meus irmãos? Volte para casa. Volte para a casa do Pai, onde você nunca deveria ter saído. Volte para a casa do Pai. Hoje, meus irmãos, é dia de voltar à presença do Pai. Hoje é dia de voltar à presença do Pai. Porque quando você dá o primeiro passo, o Pai, igual o pai daquele moço, ele vai na sua direção. É o que a gente chama de graça imediata. Arrependimento genuíno, graça imediata. Jesus Cristo, com seu sangue, paga a multidão dos seus pecados. Meus irmãos, aceite Jesus, irmãs, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. E será salvo tu e a tua casa. Que essa mensagem possa fazer a gente refletir como estamos mediante a condição espiritual. Que possamos refletir a favor do nosso estado espiritual, da nossa condição. E que Deus nos abençoe, amém?